Vamos então continuar a louvar o Senhor, a adorá-lo. Esse é o nosso propósito, sempre que nos reunimos. E é isso que vamos continuar a fazer também agora através da sua palavra, através da sua palavra. E antes de pedir que abram a Bíblia, que abram a palavra de Deus em Mateus, antes disso, dar aqui uma nota. Nós estamos no último domingo antes da Páscoa, certo? Aquilo que também é conhecido na religião como o Domingo de Ramos. Sim? É familiar para todos? E porquê que é conhecido como o Domingo de Ramos? Quem é que respondeu não sei? Muito obrigado, Leonor. Porque disseste aquilo que várias pessoas também sentem, mas não tiveram coragem de dizer. Isto é muito, eu não combinei nada, muito menos com a Leonor, não é? Apesar de ser bem próximo da Leonor, não combinei nada com ela. Mas esta capacidade das crianças responderem sem vergonha que não sabem ou que precisam, é tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Ou pelo menos eu espero que seja o ponto principal hoje aqui. Até porque nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu respondo já à Leonor, mas vou adiantar já o título da nossa mensagem. O título da nossa mensagem é Participar no cortejo triunfal com os meninos da escola dominical. Participar na entrada triunfal com os meninos da escola dominical. Leonor, olha aqui. Leonor e todos. Isto é um ramo... Bem, isto não posso dizer que isto seja propriamente palmeira, mas vamos dizer que é o mais parecido que se conseguiu. É uma espécie. Eu não sou biólogo, mas será algo que deriva daí, de uma espécie qualquer de palmeira. E o que é que aconteceu no domingo antes da Páscoa? O que é que aconteceu no domingo antes da Páscoa? O que aconteceu foi que Jesus entrou em Jerusalém e nas ruas, pelo caminho, foram colocadas as vestes das pessoas e ramos de palmeira e de outras árvores para que Jesus passasse triunfalmente pelas ruas, montado num jumentinho. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Leonora e meninos, é o Domingo de Ramos por causa dos ramos que foram colocados na estrada para Jesus passar e chegar a Jerusalém. Vamos abrir as Bíblias. Abram, por favor, em Mateus 21. Este é um texto que está registado nos 4 Evangelhos. A entrada de Jesus em Jerusalém é um aspecto importantíssimo do Evangelho. Reparem que metade dos Evangelhos não falam do nascimento. João não fala do nascimento, Marcos não fala do nascimento. Mas os 4 Evangelhos relatam a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, como os 4 Evangelhos relatam a morte de Jesus em nosso lugar, como os 4 Evangelhos relatam a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus e também relatam a ascensão do Senhor Jesus. Mateus 21 é o nosso texto. Aqui apenas enquadrar o seguinte. Os 3 evangelhos sinóticos, isto é, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles acabam por ter a mesma lógica e a mesma condução do texto. E logo a seguir à entrada triunfal, Jesus chega ao templo, nós vamos já ler, e há a purificação do templo. Jesus põe em ordem a casa de Deus. Os 3 evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, apontam este caminho. Enquanto que João tem uma preocupação diferente e fala de um diálogo. Nós não temos tempo, era bom irmos também a João, mas não vamos ter tempo para tudo. Mas João aponta um caminho diferente na conclusão, depois da entrada triunfal. Há um pedido de alguns gregos, de alguns gentios que estão ali para a festa, que pedem para ver Jesus. E depois, no decorrer disso, Jesus diz que vai ser glorificado. Através de quê? Da morte. Esta é a glória de Jesus. Caminhar triunfalmente na sua cidade, mas subir a uma cruz em obediência ao Pai
e por amor de nós também. Esta é a sua glória. E ouve-se uma voz do céu. Já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. E a multidão pensa que ouviu um trovão ou pensa que ouviu um anjo. João tem uma preocupação um bocadinho diferente e no que antecede ao episódio também tem um contexto maior. Então, quem veio na sexta-feira conseguiu perceber, através daquilo que o meu pai pregou, conseguiu perceber o contexto anterior, o que é que aconteceu antes. Porque em João há a preocupação de nos contar o que aconteceu antes. Jesus esteve na casa dos seus amigos. Lázaro, Maria, Marta. Ele é ungido por Maria. E é um texto importante. Por isso eu disse que quem quisesse preparar-se podia ler João 12 todo. Porque nós ficamos a perceber que foi aquela primeira multidão lá de Betânia que era testemunha da ressurreição de Lázaro, ou que tinha ouvido falar da ressurreição de Lázaro, que começa por incendiar uma multidão muito maior que depois se estende pelo caminho e que se estende a Jerusalém. Então, o motivo deste ajuntamento, ou o início deste grande ajuntamento, o cumprimento desta profecia, vamos já lá, é iniciado, é incendiado, é um bom incêndio, por aquela primeira multidão que se junta ali porque ouviu que Jesus está para a festa, aquele que ressuscitara Lázaro. Mas vamos ao texto, nós vamos ficar em Mateus, não podemos estar em todo lado, o nosso tempo avança e vamos escolher um texto em Mateus, é aqui que nós vamos ficar. Então, recordem-se do título. O título é longo, portanto, não é tão fácil de decorar, mas participar no cortejo triunfal com os meninos da escola dominical. E os meninos são uma chave aqui, para compreender bem esta entrada triunfal e para participar dela. Esse é o nosso objetivo. Vamos ler o texto antes de tudo. Mateus 21 e vamos ler do 1 ao 17. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantas que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, o filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de David, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que dizem eles? E Jesus disse: Sim, nunca lestes. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Este é o nosso texto. É este o nosso texto. Que Deus nos abençoe e nos ajude ao meditarmos e a olharmos para a sua palavra. Quero dividir em três partes. Não conseguimos chegar a todo lado, mas quero que nos foquemos em três partes. Primeiro, chegada triunfal. Chegada triunfal a Jerusalém, à cidade santa. Chegada triunfal. Segundo aspecto, impacto real. Consequência, resultado, fruto
impacto real. Chegada triunfal, impacto real e escolha crucial. Uma resposta crucial. É preciso dar uma resposta a Jesus. Jesus implica e pede uma resposta. É preciso dar uma resposta a Jesus. Chegada triunfal, impacto real, escolha crucial ou resposta crucial. E basicamente o que nos propomos fazer aqui, o que eu proponho que façamos, e que o texto em algum sentido faz, é um caminho da multidão para o coração. Porque se repararem, há um caminho da multidão, dos hossanas em conjunto, para aquilo que cada um vai responder por si só no seu coração. É um caminho da cidade para o templo e para o coração daqueles que estão ali. Então eu quero que pensem neste movimento, neste fluxo que o texto faz e que não é despropositado e que nos pode ajudar. Porque, e aplicamos já, estamos sempre a aplicar, porque podemos dizer Hosana na multidão e significar pouco ou nada no coração. Concordam comigo? E também concordarão que é mais fácil gritar Hosana na multidão do que é gritar Hosana sozinho. Então este é o caminho que o texto faz e eu não acho que seja despropositado o facto de estarem juntos os textos. Eu acho que ganhamos em abordá-los juntos. Então vamos a isso. Chegada triunfal, a primeira parte do texto que está do versículo 1 ao 11 e que na realidade é o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui também vamos dividir em dois aspectos. Há a questão da preparação e da profecia, ou seja, há uma preparação imediata. Há uma preparação imediata no sentido em que Jesus, sabendo tudo e antecipando tudo e preparando tudo, envia 2 dos seus discípulos, a aldeia que está ali logo à frente, para irem buscar o jumentinho, certo? Está no versículo 1 a 3. Se olharem para as vossas Bíblias, podem ir acompanhando à medida que eu vou falando. Há esta preparação imediata de Jesus, que sabe todas as coisas, não é? Até sabe que vão dizer, o que é que vão fazer agora, soltar aqui o animal? Não é vosso. Se alguém disser alguma coisa, digam que o mestre precisa, o Senhor precisa. E assim aconteceu. Mas há uma preparação muito mais anterior. Há uma preparação profética. Porque isto é algo que está profetizado. Então nós vamos falar de preparação e antecipada e presente. E vamos depois também falar da entrada propriamente dita. Da entrada triunfal. Da chegada do rei. Então, nós vemos Jesus a enviar os seus discípulos então a essa aldeia, 2 dos seus discípulos, e o texto depois avança para dizer o quê? No versículo 4, olhem para lá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. Estava prometido. Isto estava preparado. Há aqui uma preparação imediata, presente, Jesus a enviar os discípulos, mas isto estava preparado por Deus há séculos. Isto foi dito, alguém sabe onde? Zacarias 9:9. Obrigado, São. Zacarias 9:9. Isto está profetizado. Na realidade, Zacarias 9:9 é uma profecia, é direto. Ou seja, nós lemos o texto e o texto é imediato. Mas na realidade é uma combinação de outros textos. De Isaías também, onde não é tão direto, mas também está implícito. Então, isto está preparado pelo Senhor. É interessante notar, e vocês vão lembrar-se comigo, que Jesus nunca foi muito favorável à exposição a grandes multidões a dar-lhe glória. Jesus até fazia ao contrário. Vocês recordam-se ao ler os Evangelhos o que é que acontecia? Jesus curava alguém e o que é que ele dizia? Não digas nada. Vai ao templo e dá o que a lei contempla, o que a lei prevê. Vai e não digas a ninguém. É muito interessante isso. Bem,
posso fazer já aqui um anúncio. Nós a seguir vamos para Marcos. Agora, domingo é Páscoa e depois vamos iniciar com o irmão Humberto uma série em Marcos. Vamos percorrer o Evangelho de Marcos todo. E é particularmente notório em Marcos. Em Marcos há esse Jesus, o servo, a trabalhar tanto e a dizer para não contem a ninguém. Não anunciem. Mas aqui, Jesus abre uma exceção, uma grande exceção. Jesus sabe que a multidão não quer um rei eterno. Não quer um rei que triunfe por toda a eternidade. O que a multidão quer mesmo é um rei que os salve do Império Romano, que lhes tire das garras de Roma. É isso que a multidão quer. Jesus sabe isso muito bem. No entanto, Jesus permite que isto aconteça. E permite que isto aconteça por dois motivos. Um, estava preparado, estava prometido que o rei chegaria à cidade desta forma. E em segundo lugar, Jesus entra triunfalmente para afirmar quem é. Estão inexcusáveis. Ele afirmou ser o Filho de Deus, o Messias, o Rei. O Rei chegou. E ele afirma ser quem realmente é. Apesar da motivação da multidão ser algo que vai e que vem, ser algo que muda, e nós veremos isso com facilidade na próxima semana, comemoramos a Páscoa. Olhamos para os textos que vemos uma mesma multidão a dizer o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. As multidões são voláteis. Jesus sabe isso. Mas aqui Jesus permite que a multidão o exalte, permite que a multidão o adore. No cumprimento do que está escrito, no cumprimento do que estava profetizado. E para Jesus afirmar-se como Deus, como o Filho de Deus, como o Messias prometido, entrando vitoriosamente na sua cidade. É isso que nós vemos nos versículos que seguem. Chegada do rei em marcha, o cumprimento da profecia. Nós vemos isso a partir do versículo 6. Os discípulos fizeram como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as vestes sobre ele, fizeram-no subir e assentar-se em cima. E depois nós vemos que muitas pessoas, versículo 8, muitas pessoas colocavam as vestes para Jesus passar, que cortavam ramos e colocavam no chão. E o versículo 9 diz que a multidão que ia adiante, que ia à frente, e a multidão que o seguia, aqueles que vinham atrás, ou seja, todos que estão atrás, que estão à frente, toda a multidão clamava dizendo: Hosanna ao Filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Hosanna ao Filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. E o que está aqui é o louvor daquela multidão que está a tirar estas palavras também da Escritura. Alguém sabe de onde? Salmo 118. Salmo 118. Um salmo muito interessante. Este é o dia que fez o Senhor, regozijei-me e alegrei-me nele. Diz o versículo 24. Que dia é que é esse que diz o salmo? É este dia. É este dia. E o versículo 25 do salmo, ele vai dizer: ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. E o 26 avança para dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. A multidão está a tirar estas palavras do Salmo 118. Do Salmo 118. Hosanna, que quer dizer salva-nos. Que quer dizer salva, é salva-nos. Nós te pedimos. É um pedido de salvação com rogos, com súplica, com clamor. Com clamor. Salva-nos, 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 ou salva-nos. Hosanna, Hosanna. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. E o versículo 10 diz que entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e dizia: quem é este? E a multidão respondia: é Jesus, o profeta
de Nazaré, toda a cidade se alvoroçou. Há uma cidade alvoroçada. É Jesus, o Rei, recebido e aclamado por toda a multidão. É o Rei a entrar triunfalmente na sua cidade, na cidade de David. A entrar na sua cidade. Não numa capital qualquer, não em Lisboa, por muito bonita que Lisboa possa ser. Não em Lisboa, outra cidade qualquer. Não em Lisboa, não em Brasília, Abuja, outra cidade qualquer. Não. É Jerusalém, a cidade santa. A cidade onde Jesus voltará. Nós já cantámos sobre isso. A cidade onde Jesus voltará. A cidade que, num certo sentido, é nossa também. Onde nós iremos também, entraremos pelas portas. Onde nós entraremos também. Onde nós entraremos também. Jesus, ao som dos louvores, em direção não a um palácio real, não à casa de Herodes, ao palácio de Herodes, mas em direção ao palácio de Deus, à casa de Deus, ao palácio espiritual, ao templo. Nós devemos imaginar-nos lá. Nós devemos imaginar-nos lá. Eu queria aplicar já aqui, porque, reparem, o objetivo deste texto estar aqui também é este. É colocar-nos a ver o que aconteceu e colocar-nos a louvar Jesus. O objetivo do texto é este também. É colocar em nós um sentimento de adoração ao Senhor. Que nós saiamos daqui, se não levarmos mais nada, acho que podemos levar muito mais, mas se não levarmos mais nada, que nós levemos estas palavras. Hosanna ao Filho de David. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. O texto está aqui, não para eu perceber intelectualmente, estava prometido e aconteceu. Interessante, estava escrito em Zacarias. Olha, é interessante que a multidão foi buscar o texto ao Salmo 118. Eles conheciam, fazia parte do Cântico dos Degraus, era um cântico de romagem, era um cântico que eles cantavam quando iam até Jerusalém. Era mais do que apropriado. Mas aqui eles cantam-no com o propósito para o qual foi cantado milhares de vezes antes por outros homens, por outros judeus, por outros filhos de Deus. Eles cantam-no porque realmente está ali o Rei dos Reis. Eles podiam não ter essa consciência totalmente. Se fôssemos para João novamente, nós depois víamos que eles dizem: então, mas dizes que o grão tem que cair à terra, tem que morrer para dar muito fruto, mas nós lemos na lei que o Messias vive para sempre. Eles queriam um Messias que vivesse para sempre, que derrotasse os poderes da terra logo, que trouxesse uma vitória terrena. Eles não compreendiam completamente. Eles até podiam mudar de opinião na semana seguinte. Mas, na verdade, quando cantaram, Jesus estava a ser recebido como era suposto ser recebido, como a Escritura apontava e como ele é digno de ser recebido. É assim que ele deve ser recebido. E este texto está aqui não para nós ficarmos com conhecimento intelectual, mas para incendiar em nós louvor a Jesus. Para que nós digamos assim: eu também sou parte disto. Eu também faço parte disto. Ele entrou em Jerusalém por minha causa. Eu não estava lá. Mas eu também faço parte. Eu posso louvá-lo agora. Eu posso adorá-lo agora. Então eu queria que te imaginasses lá. Que te imaginasses lá ou que imaginasses que Jesus chega cá. É outro raciocínio que pode funcionar também. Como se Jesus também entrasse triunfalmente em Pardelhó. Aqui. E que nós nos possamos juntar ao louvor ao Senhor. Este texto existe para o nosso louvor ser maior e melhor. Este texto existe para o nosso louvor hoje ser maior e ser melhor. Cantámos há pouco e cantámos bem. Mas podemos cantar melhor. Era um exercício interessante. Não sei se o tempo permite, mas era um exercício interessante. Nós fazermos uma pausa na mensagem e cantarmos outra vez um dos hinos. Se calhar até podemos fazer isso. Podemos. Podemos cantar... Todos eles são super adequados ao texto.
mas podemos cantar aquele que fala do texto, o Yeshua. Pode ser? Podem subir que eu vou falando. Porque concordarão também comigo. Muitas vezes nós cantamos por cantar. Muitas vezes nós cantamos e não estamos a louvar. E nós somos chamados ao domingo para adorar aquele que está a receber louvor. Nós somos chamados para cantar como se ele estivesse mesmo a ouvir. E a palavra e a pregação da palavra deve produzir este efeito em nós. Deve produzir este efeito em nós. E a palavra pede uma resposta. Pede uma resposta. Não precisamos sempre de parar o culto, parar a mensagem e fazer isto que estamos a fazer agora, que nem era para acontecer, nem foi combinado. Mas a palavra pede uma resposta. E diante de um Jesus que entra e é adorado, o povo de Deus aqui, que usufrui desse percurso, que não terminou ali no templo. Foi até à cruz. Nós que usufruímos disso. Nós devemos ser incendiados em louvor e dizer: outros podem não ter recebido sabendo totalmente o que estava a acontecer. Mas eu que já vi o que fizeste por mim, eu quero dizer: bendito aquele que veio em nome do Senhor e que virá novamente em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Consigo entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jesus,
vem em nome do Senhor. Toda a terra canta, profecia. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Podem sentar-se. E é assim em louvor, que Jesus é recebido. É assim em louvor que Jesus é recebido na sua cidade. É assim que ele é recebido em Jerusalém. E é assim que ele chega ao templo. É assim que ele chega ao templo. E nós mudamos, passamos para outra parte. E se falamos de uma chegada triunfal, que deve despertar em nós este louvor, esta resposta, nós temos que reconhecer que isso deve proporcionar um impacto na nossa vida. E criou impacto naquele momento. Múltiplos, variados. E sei que acontecerá o mesmo aqui esta manhã também. Impacto real, está do versículo 12 até ao versículo 14. A presença de um rei causa sempre impacto. Tem sempre consequências. A presença de alguém que é reverenciado, que é reconhecido como autoridade. Agora está ali o Rei Jesus. Não um rei qualquer, é o Rei dos Reis. As pessoas estão em euforia. As pessoas estão na expectativa. As pessoas esperam que ele restaure o reino ali. Aqueles que são sinceros, é isso que eles esperam. Que Jesus restaure o reino terreno ali. Está ali a verdadeira luz. A verdadeira luz. João, a sua ilustração favorita é a luz. Então, tudo o que Jesus disse sobre a luz é esse o argumento, é essa a explicação que João dá. Sempre. E no Evangelho de João é aí que o texto corre. É por aí que o texto corre. Está ali a luz. E quando está a luz, é impossível que a luz não purifique. Está ali uma luz muito mais poderosa do que o sol. E é impossível que a luz não clarifique. E é isto que vai acontecer. Porque Jesus vai purificar e Jesus vai clarificar. É isto que está a acontecer ali. Jesus não vem derrotar Roma, não vem derrotar o Império Romano. Jesus tem preocupações muito maiores, com objetivos e consequências muito melhores. O impacto é real. E agora o alvoroço que estava na cidade, ele continua. Agora no templo. O alvoroço, nós lemos de uma cidade toda alvoroçada. O templo continua também este sentido de alvoroço. Então no templo nós vemos Jesus a fazer duas coisas. A trazer ordem e a trazer cura. Jesus traz ordem trazendo a sua verdade. E Jesus traz cura trazendo a sua graça, da sua compaixão. São estas duas coisas que nós lemos no texto. Jesus trazendo purificação à sua casa, purificando a casa, trazendo ordem à casa. E nós lemos isso logo no versículo 12. Jesus entra, ele expulsa aqueles que vendem e que compram no templo. Ele derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que estão a vender pombas. Jesus faz isto. Há uma série de pessoas que têm habituados a converter a casa de Deus numa casa de negócio. Não estão preocupados em facilitar a adoração do povo de Deus a Deus, mas estão preocupados em ter lucro, em ter ganho. Todo o cenário do templo tinha-se transformado em religiosidade fria, sectária, legalista e depois em aproveitamento. E o povo, coitado, estava ali no meio, entre religiosos que não faziam o que mandavam fazer e entre aproveitadores que ganhavam às custas da fé do povo. Jesus vem para purificar, para pôr ordem no culto, para pôr ordem na casa de Deus, no culto, se quisermos. E Jesus o que é que diz? Novamente, este é um texto em que Jesus vem no cumprimento da palavra e vem para trazer a palavra. Jesus. Notem, os episódios mais importantes da vida de Jesus é Jesus cheio da palavra. Às vezes ouve-se, isto é um pequeno parênteses. Vamos ficar com as palavras de Jesus.
E se o resto da Bíblia não conta assim tanto? Por acaso é uma coisa engraçada, é que se Jesus estivesse aqui, pregava a Bíblia, citava mais a Bíblia do que eu. Jesus, que é a palavra que encarnou, que pode dizer o que quiser, que é a palavra de Deus, citava mais a Bíblia do que eu a pregar. Pregaria de forma mais bíblica. Ele que não tem necessidade de citar a Escritura. Em todos os episódios ele só cita a Escritura. Se Jesus pregasse aqui, o que pregaria era o quê? Olhamos para os textos nas sinagogas todas. E olhem Jesus o que é que diz. Podia dizer, saiam da casa do meu pai. Mas não disse. O que é que ele diz? Está escrito, versículo 13. Olhem para as vossas Bíblias. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Sabem onde é que isto está? Isaías 56. A segunda parte também está em Jeremias. Mas Isaías 56, 7 diz isso. Até vai mais longe, dizendo que a minha casa será a casa de oração para todos os povos. A minha casa será a casa de oração, diz Isaías, para todos os povos. Já Isaías lá atrás nos chama a nós, aqui, que estamos em Pardelhó, somos de lugares tão diferentes no mundo, mas estamos em Pardelhó. Já abri esta casa para orar, para ser a casa de oração. Obviamente não vamos ao templo, mas no sentido que a reconciliação de Deus com o seu povo traria, por Jesus, o acesso de todos os povos à sua presença. Mas em vez de ser uma casa de oração, o que é que aconteceu àquela casa em Jerusalém? Foi transformada num covil de ladrões. Jesus vem para trazer verdade. Jesus vem para trazer ordem. Jesus vem para purificar a casa. Para transformar. Primeiro transforma as circunstâncias, a casa, o culto. E nós vemos que ele avança e o versículo 14 diz que foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Então Jesus não só traz a sua verdade, que purifica, que põe em ordem, mas Jesus traz salvação, traz cura. Jesus traz cura pela sua graça, pela sua compaixão, pelo seu poder. Jesus cura, diz que os coxos e os cegos foram curados. Foram curados. Há um impacto real, há mudança, há transformação no templo, na casa de Deus, no culto, podemos dizer assim, e nas pessoas, naqueles que participam. Há ordem com verdade, há cura com graça. A presença de Jesus muda tudo. E eu quero também aplicar a nós. Porque se há pouco dissemos que esta entrada triunfal, que este cavalgar triunfante nos deve mover a nós a louvar, como temos feito esta manhã o tempo todo, agora quando nós olhamos para um texto em que Jesus, depois desta entrada, triunfa por casa adentro e põe em ordem, trazendo verdade e trazendo cura, nós somos chamados a reconhecer que Jesus traz sempre mudança. E se nós queremos estar com Jesus na glória, e se queremos participar dos louvores e da glória a Jesus, nós não podemos estar à espera de cantar Hosana, Hosana, Hosana e não acontecer nada. Nós não podemos estar à espera de juntarmos aos louvores de Israel, cantarmos Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e não acontecer nada. Porque Jesus está também aqui. Lembram-se, pequeninos? Há alguém invisível aqui. Jesus também está aqui pelo seu Espírito. Jesus também está aqui para operar mudança. E nós não podemos estar à espera de juntarmos aos louvores, juntarmos à glória e pensar que isso será inócuo na nossa vida, que isso não terá impacto na nossa vida, porque estamos a falar do impacto real. Do impacto real. Por isso o desafio de louvarmos a sério, de cantarmos a sério e alto, mas conscientes do que estamos a fazer, mas certos de que Ele nos está a ouvir. Isso cria em nós comoção, isso cria em nós, dependendo de como estamos, sentimentos múltiplos. E deve criar em nós a abertura para a mudança. Seja naquilo que tem que ser posto em ordem na nossa vida, seja naquilo que precisa de cura na nossa vida. Porque Jesus está aqui para pôr em ordem a tua vida. E está aqui para curar-te também. Jesus está aqui com a sua verdade para te instruir, para corrigir, para que aquilo que não faz sentido desapareça, para que as motivações para estares aqui
e fazendo uma ponte direta do texto, daqueles que com motivações erradas se cercavam da casa de Deus, Jesus está aqui também para mexer com as nossas motivações para estarmos aqui. Jesus está aqui para mexer com a forma como nós o cultuamos e corrigir coisas que têm que ser corrigidas eventualmente, clarificar. E Jesus está aqui para curar-te. Nós somos cegos e coxos, só que não sabemos. Nós não vemos tudo o que podíamos ver. Nós não caminhamos como deveríamos caminhar. Nós ficamos ainda muito parados. A nossa deficiência na locomoção ainda é grande. Não conseguimos seguir o seu ritmo. Então Jesus está aqui para nos curar também. Para abrir os nossos olhos, para vermos mais. Para exclamarmos como Jó. Eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. O objetivo do culto também é esse. É eu sair daqui a ver melhor. Não fisicamente, não é? Jesus operou esse milagre fisicamente mesmo. Curou cegos mesmo, de vista. Mas nós vimos aqui, à espera que Ele nos abra os olhos. Aquele tem poder para abrir os olhos físicos e continuar a tê-lo. Até continuar a fazê-lo. Tem poder para abrir os nossos olhos, tirar as trevas do nosso coração. Aquele que tem poder para curar os coxos, os paralíticos, fazê-los andar, tem poder para nos desbloquear e fazer-nos andar. É isso que Ele quer operar na nossa vida. E certamente poderá estar aqui ainda alguém que esteja cego completamente, em trevas profundas, sem ver nenhuma luz. Completamente imobilizado, sem capacidade de andar. Jesus está aqui, com verdade e com graça, para operar salvação em ti também. Para operar salvação em ti também. Impacto real. Estar no meio dos louvores do Senhor é estar num contexto de mudança, de transformação da nossa comunidade, quando nos reunimos. De transformação da nossa vida, da nossa pessoa. Quem está com Jesus está a ser transformado por Ele. Pela sua verdade, colocando ordem. Pela sua graça, trazendo cura, trazendo salvação. Avançamos, porque isto impele-nos a uma escolha crucial. Uma resposta. Diante de Jesus, adorado, glorificado, exaltado, diante de um Jesus que vem e que não deixa tudo na mesma e que às vezes nos causa desconforto porque muda a forma como estávamos habituados a fazer as coisas, porque faz milagres na vida de outras pessoas que nós não estávamos à espera. No meio de tudo isto, nós somos chamados a responder. E foi o que aconteceu ali. Continuamos no templo. E agora o alvoroço é focalizado não no templo e na estrutura do templo e no que está a acontecer, no que Jesus faz, mas é focado nos corações. O alvoroço continua, mas nos corações. Porque Jesus implica sempre uma resposta. Vimos isso na sexta-feira. Jesus é fator de dissensão. Diante de Jesus há sempre uma escolha a fazer. Há sempre uma resposta a dar. Ficar na mesma é por si só dar já uma resposta. Ficar sem responder é responder. Jesus implica sempre uma resposta do ser humano. Implica uma resposta tua. Implica uma resposta minha. Implica uma resposta individual. Já não estamos na multidão. Onde todos em coro dizem Hosana. Onde todos em coro dizem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em que não se distingue quem é que está a cantar. Em que o todo sobressai e sobrepõe a qualquer individualidade. Agora sim, a coisa fica mais difícil. Porque Ele traz mudanças e agita-nos. E diante das mudanças, das ações de Jesus, da sua verdade,
da sua graça desconcertante. Os nossos corações entram em tanto alvoroço como a cidade estava. O coração do ser humano se move, se desperta. E se desperta em 2 sentidos. Poderíamos dizer 3, mas ficaremos com 2. Ou rejeitando, ou respondendo com maior louvor ainda. Ou rejeitando, ou com perfeito louvor, como diz o texto. São 2 respostas. Pode haver muito cinzento aqui no meio da multidão. Muita escala de cinza. Mas há sobretudo 2 respostas. A rejeição. E nós vemos isso do versículo 15 ao 17. A rejeição ela vem por parte dos religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Eles rejeitam, eles dão esta resposta. E no caso deles é uma rejeição aberta. Há quem rejeite Jesus por não responder. Está a rejeitar. Há quem rejeite Jesus sem ser abertamente. Mas aqui, o extremo que o texto apresenta é dos religiosos. E o extremo dos religiosos é daqueles que o rejeitam abertamente, descaradamente, sem problemas de se expressarem até por inveja. João deixa isso claro. O que é que nos aproveita? Vamos matar Lázaro também. Foi o raciocínio que eles fizeram. Estão todos a ir atrás dele. Vamos matar Lázaro. Vamos matar Jesus e Lázaro. Seja por inveja, seja por ser uma afronta à sua religião. Não estão preparados para a mudança. O religioso não está preparado para que Jesus chegue e diga: não é assim que se adora. A adoração é para mim. Sou eu que digo como é que se adora. Sou eu que recebo o louvor. Vais-me adorar a mim. Então é assim que se adora. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. O religioso não tolera isso. Porque se tirarmos as regras que o religioso tem, o que é que sobra da sua religião? A religião são regras. Seja por inveja, seja por afronta à sua religião, eles indignaram-se, diz o versículo 15. O versículo 15 diz que eles chamam a atenção Jesus. Os escribas e os fariseus, os principais sacerdotes, eles vendo as maravilhas. Ou seja, o que é que eles viram? 2 coisas chocaram os religiosos. Eles viram maravilhas. Cegos a ver, coxos a andar. O que é que vem a ser isto que estraga agora aqui a ordem toda no culto? Alboroça aqui o templo todo. Ainda por cima crianças a cantar. Já não chega nas ruas, vem cantar cá para dentro. Cá para dentro, não era dentro propriamente. É no complexo do templo. Não dentro do templo, mas no pátio, no átrio. Eles chocam-se com as maravilhas. Versículo 15. Eles vendo as maravilhas que fazia. E os meninos cantando no templo, clamando no templo, Hosana ao filho de David. Indignaram-se. Os religiosos não podem ver maravilhas a acontecer, nem as criancinhas a louvar. Nem as criancinhas a louvar. Eles indignam-se. Por outro lado, e nós vemos isso na resposta de Jesus, nós temos o perfeito louvor. E o perfeito louvor é caracterizado pelo outro extremo. Há muita coisa a acontecer. O texto foca-se nos 2 extremos. Dos escribas e fariseus que rejeitam Jesus e das crianças que não pararam de cantar. Trouxeram da rua, trouxeram da cidade, das ruas, para o templo, a mesma canção. Trouxeram a canção Hosana ao filho de David. Hosana ao filho de David. E Jesus fala das crianças, usando novamente a Bíblia. Salmo 8:2 é o que está no versículo 16. No versículo 16, disseram-lhes os fariseus: ouves o que dizem? Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Jesus cita a Escritura. Cita a Escritura para mostrar que aquele louvor daquelas crianças é perfeito. É o louvor que Deus tira. Naquele momento, o louvor mais perfeito que Deus tira é o das crianças. E aqui as crianças pode parecer que aparece aqui sozinho e solto no texto, mas é um tema que Mateus está a tratar nos últimos capítulos. Este extremo entre a religiosidade e a simplicidade de uma criança é algo que vem de trás.
E este extremo serve-nos para nós aprendermos. É por isso que o título é Estando no cortejo triunfal com os meninos da escola dominical, porque nós vamos compreender melhor a resposta que é necessária dar a Jesus, de louvor, se olharmos para as crianças, mais do que se olharmos para os religiosos. Aprenderemos mais a louvar Jesus, responderemos melhor a Jesus, olhando para as crianças, do que se olharmos para um religioso. É isto que o texto propõe. Jesus pega num texto que é um Salmo 8 que fala do louvor dado a Deus. Novamente Jesus está a dizer o quê? Eu sou digno desse louvor dado a Deus. Pega nesse texto e aplica-o àquele momento. Nunca lestes? Que das criancinhas, daqueles que mamam, diz o Salmo 8, lhes suscitaste, lhe tiraste louvor, levantaste louvor daqueles que são pequeninos, daqueles que são criancinhas. E é isto que o texto está a fazer, está-nos a mostrar dois extremos. Porque nós temos que dar uma resposta a Jesus. E sobre as crianças, queremos continuar a olhar para elas, porque nós podemos aprender com elas. No capítulo 19, diz assim no versículo 4. Desculpem, não é 19. Não é 19.4, é 19.14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os troveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos estavam a afastar as crianças para não os trovar o mestre. E Jesus o que é que responde? Deixai os pequeninos e não os troveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ele vai mais fundo e creio que nos ajuda a perceber melhor o que está aqui. No capítulo 18, quando os seus discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, e Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: na verdade eu te digo, na verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Jesus, diante de perguntas, quem é que é o maior? Quem é que é o maior no reino dos céus? Maior no reino dos céus? Que pergunta é essa? Jesus chama uma criança e diz: se não se converterem como uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Temos que ser humildes como uma criança. É o que avança o versículo 4. Nós muitas vezes olhamos para as crianças e pensamos que o que Jesus está a querer dizer é: temos de ser inocentes como as crianças. Não é o que nós pensamos muitas vezes. Temos de ser inocentes como as crianças. Para já, 2 erros. Não conseguimos ser inocentes como as crianças. Porque nós já crescemos e perdemos essa suposta inocência. Sim, essa inocência que as crianças têm, nós já a perdemos. Já não vamos ficar como elas outra vez. E por um lado até é bom, por outro lado é mau. Noutro sentido, as crianças não são assim tão inocentes, não é, meninos? Não são assim tão inocentes como nós achamos. Agora o versículo 4 deixa claro: se não nos tornarmos humildes como esta criança. O que Jesus está a ensinar é uma coisa ainda muito mais profunda, porque inocente não há ninguém. O que Jesus está a dizer é, em vez de ter discussões de adultos, quem é que é maior, quem é que é mais poderoso, quem é que é mais forte, quem é que vai ficar com aquele lugar ou com aquele, diziam os discípulos, logo João e Tiago, com a mãe a ajudar e tudo, era uma festa, ver quem é que ficava ao lado de Jesus. No meio dessas discussões todas, Jesus chama uma criança e diz: se não vos converterdes como esta criança, não podem entrar no reino dos céus. Tem que ser humildes como esta criança. E o que é que uma criança é? Criança é alguém que diante das dificuldades, diante da necessidade, não tem vergonha de pedir ajuda ao pai. Não tem vergonha de ter um pai. Não tem vergonha de precisar da mãe. Não tem vergonha de pedir ajuda. Lembram-se da Leonor no início do culto? Eu não sei. Era aqui que eu vos queria trazer, sem combinar com a Leonor. Eu não sei. E as crianças, quando dizem Hosana, que quer dizer salva-nos, quando dizem no dia-a-dia salva-nos, ajuda-me, estão mesmo a pedir ajuda. Não estão a dizer Hosana, Hosana e depois na semana a seguir a dizer outra coisa. Crucifica-o. Quando uma criança está a pedir ajuda, está a pedir humildemente ajuda porque não tem vergonha de precisar de ajuda.
É este tipo de conversão que nós precisamos. Não ter vergonha de precisar do Salvador. Não ter vergonha de precisar de Deus, porque nós precisamos mesmo. Enquanto tivermos vergonha de precisar de Deus, nós não nos convertemos e não nos tornamos humildes como uma criança. Uma criança, quando precisa, precisa mesmo. Chama mesmo. E é bom que o adulto corra. É este tipo de louvor que Deus pede que nós tenhamos para com Ele. É este tipo de resposta que é o perfeito louvor. É este tipo de resposta que agrada a Deus. E é este tipo de resposta que é o oposto dos religiosos, que fazem contas ao que estão a perder, que fazem contas ao que os outros vão dizer, que fazem contas ao que os outros vão pensar. João diz que muitos até dos religiosos se tinham convertido e até acreditavam em Jesus, mas não diziam publicamente porque tinham medo das reações dos homens e queriam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não estavam convertidos como uma criança, porque uma criança, quando diz Hosana, salva-me, está mesmo a pedir salvação. E aquilo que a Bíblia nos pede é que nós clamemos pedindo mesmo salvação. Que nós cantemos dizendo Hosana, mesmo pedindo que Deus se encarregue de derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Isto é muito interessante, porque chegamos ao coração. Já não estamos na multidão. Na multidão é fácil dizer Hosana. Quando ele chega com os louvores e traz mudanças, já é um bocadinho difícil, porque uns vão dizer, eu gosto de ver curas, eu gosto de ver muita salvação e toda a gente a ser abençoada. Mas agora Jesus vir aqui trazer ordem e verdade ao culto, fica um bocado complicado. Outros vão para o oposto. Eu gosto muito de ordem e de verdade no culto. Agora, milagres e Jesus salvar pessoas e derramar misericórdia sobre a vida dos outros, meus irmãos, eu não quero. Mas quando Jesus chega e traz estas mudanças, nós já saímos da multidão e começamos no nosso coração a ter alvoroço. Já não é na rua, não é na multidão, não é nos outros o alvoroço, no todo é em nós. E nós somos chamados a dar uma resposta. Porque Jesus pede sempre uma resposta. Qual é a tua resposta hoje? Qual é a minha resposta hoje? Nós podemos rejeitá-lo por nosso orgulho. Nós podemos rejeitá-lo porque queremos um Salvador como a multidão, um Salvador terreno. Um Salvador para o aqui e para o agora. Para os meus problemas do imediato só. Ou então nós podemos cantar como as crianças. Hosana, salva-nos mesmo, Senhor. Salva-nos sempre. É este o louvor. É esta a simplicidade. É esta a humildade. É esta dependência total de Deus que Ele pede que nós tenhamos e que nós respondamos nesta manhã. Olhemos para as crianças da escola dominical para compreendermos e respondermos melhor à entrada triunfal. Olhemos para as crianças da escola dominical para compreendermos e respondermos melhor aos louvores de Jesus sempre que Ele entra triunfalmente. Até aqui, olhemos para as nossas crianças e na sua dependência de nós, adultos, aprendamos que nós devemos depender igual do nosso Pai que está nos céus. Crianças, ouçam-me agora. Vocês também podem ensinar-nos. Ou vocês também podem contribuir para nós aprendermos. O professor, às vezes, é o aluno da escola dominical. Vocês podem, com a vossa humildade, com a vossa fragilidade, com a forma como vocês dependem dos adultos, dependem dos pais e até pela forma como vocês cantam, na simplicidade, vocês podem nos ensinar a louvar melhor. Nós somos abençoados, porque nesta igreja temos tantas crianças que podemos aprender a louvar melhor. Louvar melhor não é só cantar bem e tocar bem, como graças a Deus temos aqui tanta, de forma tão abundante, isso tão visível, que nos abençoa tanto, mas louvar melhor é louvar do coração em humildade, como as crianças. E crianças, e aqui falo já às crianças um bocadinho mais velhas, vocês também têm que fazer uma escolha. Porque se os adultos podem aprender com vocês a louvar melhor, é verdade que vocês, crianças, à medida que vão crescendo, os adolescentes, os pré-adolescentes, é verdade que à medida que vocês vão crescendo, vão se esquecendo de adorar como uma criança.
E se nós adultos somos chamados a ser crianças, vocês crianças são chamados a continuar crianças. Estou a complicar muito, crianças? Crianças, nós grandes somos chamados a imitar-vos para louvarmos melhor a Deus. Mas vocês também são chamados a escolher Jesus, continuando crianças, continuando a depender dele, continuando a dizer Hosana, Hosana, Hosana. Que a nossa escolha seja sempre Jesus. Termino com um apelo. Vem no próximo domingo. Vem no próximo domingo. Vem na sexta-feira e no próximo domingo. Vem na Páscoa. E não só na Páscoa florida, como também é conhecido o Domingo de Ramos. Não venha só quando é para louvar e dizer Hosana, Hosana, Hosana. Vem no próximo fim de semana. Porque a mesma multidão que disse Hosana, disse crucificam. Nós precisamos de Jesus todas as semanas, precisamos de Jesus todos os dias. Sem Jesus, também nós vamos falhar. Sem Jesus, também nós trocaremos o Hosana e o Hosana pelo abandono. Que ninguém o abandone, que ninguém o deixe, que todos o tenham. Hosana, Hosana nas alturas.